Está no ar o Jundiaí Entrevista. Hoje eu recebo a coordenadora da Juventude aqui de Jundiaí, Narrinan Camargo. Bem-vinda, Narrinan. Obrigada, Luciana. Você tem um apelido, o pessoal te chama de Nana? Isso, Nana. Porque acham difícil falar Narrinan? Te chamam muito de Narriman também? É muito difícil, assim, na verdade as pessoas elas me chamam muito pouco de Narrinan, de Narriman, né, quando falam errado. Eu entrei na política já como Nana, né, então acabou virando aí, era um apelido carinhoso, mas acabou virando um nome mesmo, né. Mas seu nome é muito bonito, sua mãe te falou a ideia que ela teve, como que surgiu essa ideia? É árabe, ele tem descendência árabe, né, mas é um pouco complicado, né, então às vezes eu acabo utilizando o Nana hoje em dia muito mais do que o Narrinan, até por facilidade das pessoas lembrarem, né, pronunciarem. Eu vou aproveitar e vou te chamar de Nana. Fique à vontade. Você é nascida aqui em Jundiaí, tem 20 anos, estuda Direito. Que ano você está na faculdade? 3º ano. Direito são 5, né? São 5, faculdade longa. E aí, quando foi que você começou a se envolver com a comunidade, a ter vontade assim, de participar da vida pública, da política? Eu acho que, na verdade, assim, desde a minha infância, eu sempre fui um pouco inconformada, assim, né? Sempre quis entender muito o porquê das coisas. Então, acho que eu sempre tive essa veia, né, de mobilização. Mas foi na escola, né, através do Grêmio Estudantil, que eu entrei no movimento estudantil, né? Então, naquela época, eu disputei a chapa do Grêmio, né? Acabei ganhando, tive a maioria dos votos na escola. Eu lembro que, na época, foram mais de 1.700 votos, então fui bem votada dentro da escola. Gente, que escola é essa com tanto aluno? Estudei no Cecília. Eu lembro que na época a gente tinha uns 2.000 alunos, assim, então eu tive muito voto, né? E aí fui eleita presidente do Grêmio. E aí, a partir disso, né, eu comecei a perceber que para mudar algumas coisas dentro da minha escola, eu precisava, mais do que estar na presidência do Grêmio, né? Eu precisava me envolver com a política da cidade, né? Na época, eu lembro que eu reivindicava questões para os estudantes, né? Então, era troca de uniforme, um intervalo mais longo. Quem não né? gosta, né? Aquelas reivindicações que acho que todos os estudantes têm, né? Mas aí, conforme o tempo foi passando e eu fui crescendo, eu fui me envolvendo cada vez mais, né? Então, eu lembro que um ano depois de assumir a presidência do Grêmio, eu estava na UJES, né? Que era a União Jundiaiense dos Estudantes Secundaristas, que era uma entidade que discutia a política, né, para os estudantes secundaristas a nível municipal, né? E aí eu acabei entrando na política, me envolvendo com o Conselho da Juventude, depois entrei na universidade, né? E aí já estava na política partidária também. Então foi uma sequência, né? Mas tudo começou dentro do movimento estudantil. E na sua casa, a família te apoiou? Olha... Porque é difícil, acho que para uma mãe, um pai, assim, ver a filha se envolver tanto e abraçar causas, defender, né? Então, não, na verdade não, assim, foi muito complicado para os meus pais, né, no começo, assim, eles demoraram muito para entender, né, acho que eles entenderam, na verdade, quando eu já tinha 18 anos e eles perceberam que realmente era uma coisa que fazia parte da minha vida, né, então eles tiveram uma dificuldade de entender, né, por que eu não queria fazer as coisas com pessoas da minha idade, né, ir no shopping, namorar, né, esse tipo de coisa, e eu estava indo para congressos e atividades, conferências, então eu tive uma adolescência um pouco diferente do tradicional, né, mas quando eles perceberam que isso era para valer mesmo, eles me deram um apoio incondicional, né, e hoje eu falo que a minha mãe, ela é a minha maior fã, ela curte todas as minhas postagens. Então manda beijo para sua mãe. Beijo, mãe! Ela vai adorar. Ela vai adorar. E você é filha única? Sou filha única por parte de mãe, né? Por parte de pai eu tenho mais 2 irmãs que não têm esse envolvimento na política, né? Então acho que foi diferente porque as experiências, né, da minha família, das minhas outras irmãs era muito comum, né? Então eu acabei... Você chegou para abalar as estruturas da família. Fui a ovelha negra. Agora, com 18 anos, né, você disse que eles começaram a perceber que a coisa era mais séria e tal, e foi quando você assumiu a coordenadoria da juventude? Sim. Eu tinha acabado de completar 18 anos, né? Eu lembro que eu entrei em junho de 2013, eu tinha completado 18 anos há pouco tempo.
E foi, assim, tudo muito rápido, né? Tudo muito novo para mim. A coordenadoria, a estrutura da coordenadoria, ela era recém-criada, né? Então, ela foi criada e logo depois eu já fui nomeada. Mas e você ficou muito nervosa? Porque deve gerar uma ansiedade, assim, eu vou assumir uma responsabilidade tão grande. Como que foi? Sim, eu lembro que no final, eu fiquei sabendo numa semana, né? E aí eu passei o final de semana e ia ser apresentado na segunda-feira, né? E eu lembro que acho que foi o final de semana mais tenso da minha vida toda, assim. Eu fiquei muito preocupada, né? Muito pilhada, porque apesar de ter essa experiência, essa vivência dentro do movimento estudantil, né, eu tinha consciência que a máquina pública era uma coisa completamente diferente, né? Jundiaí é uma cidade muito grande, a gente fala de um universo de mais de 95 mil jovens, né? E aí, de uma hora para outra, você ter a responsabilidade de representá-los, assim, foi um choque. Né? Mas eu acho que esse choque foi muito bom, né? Porque me fez me dedicar muito, né? Nos primeiros meses, assim, eu lembro que era uma dedicação e um desespero integral, assim, para conseguir me atualizar de tudo, né? Acho que a maior dificuldade foi conseguir entender como é que funcionava a máquina pública, né? Que é uma estrutura muito grande, né? A Prefeitura de Jundiaí tem uma estrutura muito grande administrativa. Então, E acho que foi um afinal, desafio. para quem também ainda não tem essa noção, né? O que faz a coordenadoria? A coordenadoria não é uma secretaria. A coordenadoria, ela tem, acho que, um papel de influenciar, de dar ideia. É por aí? Sim, é por aí, né? Então, as coordenadorias hoje, elas estão ligadas ao gabinete do prefeito, né? Justamente para que a gente tenha essa flexibilidade de dialogar com todas as secretarias, né? Então, nós não podemos estar dentro de uma secretaria específica porque nós temos a responsabilidade de dialogar com todos, né? Então, quando a gente fala de juventude, nós, dentro da juventude, precisamos discutir educação, saúde, esporte, meio ambiente, sustentabilidade, território, né, mobilidade. Envolve tudo. Envolve tudo, né? Então, precisa ser uma pauta mais transversal, né? Então, hoje a gente é uma coordenadoria, né? E essa coordenadoria tem essa responsabilidade de dialogar com as secretarias para garantir que Jundiaí tenha um olhar voltado para a juventude, né? Então, dentro de todas as secretarias, a gente constrói para que Jundiaí seja uma cidade que prioriza a sua juventude, né? E de 2013 até agora, o que você pode dizer que foram as maiores conquistas da coordenadoria? Olha, modéstia à parte, a gente conseguiu avançar muito, né? Foram 3 anos, assim, muito intensos, né, de trabalho. Então, em 2013, eu não sabia muito bem por onde começar, né? Tudo era um desafio, era uma gestão nova, né? Então, acho que todo mundo estava aprendendo. E aí, a gente resolveu fazer a Conferência Municipal de Juventude, né? Que foi quando a gente reestruturou o Conselho Municipal de Juventude, né? Então, eu acho que eu destaco essa primeira ação como um marco, porque foi o início da gestão, né? Foi onde a gente chamou todos os jovens para conversar, para ouvir o que eles tinham para dizer, né? E a partir disso, a gente começou a construir a política. Aí, em 2014, nós tivemos o primeiro evento grande, né, que foi a Semana da Juventude, que foi um evento, assim, que até hoje eu não sei como é que a gente deu conta, assim, porque foram 5 dias, né, e a gente teve mais de 13 eventos na programação, e todos eles muito bem, né, com bastante público. A gente teve mais de 10 mil pessoas envolvidas na Semana da Juventude. Então, teve uma agenda de visita nas escolas estaduais, tiveram campeonatos de skate, campeonatos de modalidades esportivas, futebol, basquete, teve grafite, intervenções culturais, shows. Então, foi o primeiro evento grande que a gente fez, que a gente conseguiu reunir um pouquinho de tudo que a gente queria fazer, né? E foi importante para a gente ficar conhecido. E em 2013 também, né, no final do ano, eu fui, logo que eu assumi, no final do ano de 2013, eu fui para Brasília, né, conhecer a Secretaria Nacional de Juventude, hoje Secretaria de Direitos Humanos, né, hoje está dentro da Secretaria de Direitos Humanos, e fiquei sabendo da existência do edital do Estação Juventude, né, que era um programa que o governo federal estava lançando de transferência de recursos financeiros para estados e municípios. Né? E aí eu fiquei muito interessada e comecei a estudar sobre o projeto, né? E escrever o projeto aqui para Jundiaí. Então, lá em 2013, foi quando começou a surgir o Estação Juventude, que foi conveniado,
né, em 2014 e inaugurado em abril de 2015. Né? Então, em abril desse ano, a gente completou 1 ano de Estação Juventude. Né? E o Estação Juventude deu um outro patamar para nossas políticas. Né? Então, o Estação Juventude ele conseguiu materializar na prática tudo que a gente discutia na teoria. Né? Então, a intersetorialidade dos serviços, né? A necessidade do jovem ter um espaço onde não necessariamente ele vai para ter um atendimento, mas ele pode ir para matar o tempo, né? Para se reunir. E então, esse espaço é lá onde vocês ficam perto do Museu da FEPASA? Isso, hoje nós ficamos no Complexo FEPASA, né? Ao lado da Guarda Municipal e da Secretaria de Trânsito. Né? E aí é legal porque a gente consegue fazer um contraste, né? O Complexo FEPASA ele é um prédio histórico, né? E a gente sempre teve o sonho, né? O Pedro sempre teve o sonho de transformar aquilo num complexo cultural, né? Um centro de juventude. E o Estação Juventude é o embrião disso, né? Então, desde que a gente foi para lá, vira e mexe a gente faz eventos, ocupações, né? Então, ele funciona num horário diferente. Então, isso é muito interessante, é realmente uma ponte, né, do passado com o futuro. Bom, eu não conversei com você naquela época, que eu me lembre, logo no comecinho, mas eu vejo que hoje você está muito tranquila ao falar sobre o tema, bem segura. Então, acho que aquela ansiedade já deve ter passado, né? E agora você está muito bem, com os pés no chão e sabendo o que você está fazendo. Não, imagina, eu tô super nervosa aqui atrás da mesa. Então, você vai ganhar o Oscar de melhor atriz, porque você tá se saindo muito bem. Não, eu acho que hoje, depois de 3 anos, né, assim, acho que foi uma construção, né? Foram tantos momentos, para mim, enquanto pessoa, né? Eu era uma adolescente quando eu assumi, né? Eu ainda sou muito jovem hoje, mas eu tive a oportunidade de ter contato com tantas experiências bacanas, né? Com tantos momentos, até de entrevista com o pessoal aqui da TVE mesmo, com você própria, né? Que eu acho que eu acabo me sentindo muito confortável hoje, né? Tendo muita segurança, porque nós fizemos um bom trabalho, né? E aí eu tenho a responsabilidade de passar o máximo de riquezas de detalhes que eu consegui, né? Tá indo muito bem. Vamos para o intervalinho agora e depois a gente vai falar mais sobre a coordenadoria, sobre você. O pessoal deve ter curiosidade de saber um pouquinho mais de você daqui a pouco, porque agora a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já. Estamos de volta, Jundiaí Entrevista, hoje com Nana Camargo, a coordenadora da Juventude de Jundiaí. Nana, a gente estava falando sobre as conquistas da coordenadoria, né, até agora. Você falou bastante do Estação Juventude, mas eu queria que você explicasse melhor, assim, na prática, o que é que esse Estação Juventude, esse programa, proporciona para os jovens da cidade? Então, hoje o Estação, a gente trabalha com 3 frentes de atuação, né? Então, o Estação, ele é um espaço físico, né? A gente fica lá no Complexo FEPASA, mas a gente funciona com 3 linhas de atuação. Primeiro, que é a intersetorialidade dos serviços, né? Então, hoje a gente faz um atendimento para o jovem. Como é que isso funciona, né? O jovem, ele chega até o Estação Juventude com dúvidas sobre como entrar na universidade, como fazer o vestibular, ou como conseguir o primeiro emprego, dúvidas sobre programação esportiva nos centros esportivos. Então, ele chega lá com dúvidas, né? E aí a gente apresenta um cardápio de oportunidades, né? Esse cardápio, né, que a gente chama de guia da juventude, né, foi construído, né, e ele é atualizado mensalmente em parceria com as secretarias, para que esse jovem não precise ir em vários órgãos atrás de informação, né? Então, lá no Estação ele consegue ser encaminhado, né, e tem informação sobre programas e ações da prefeitura. Então, essa é a nossa primeira linha de trabalho, né? A segunda são os serviços que são oferecidos lá na Estação. Né? Então, hoje a gente tem uma programação de oficina que se renova todo mês. Né? Então, todo mês a gente tem oficinas diferentes. Em 1 ano, a gente teve mais de 300 atividades. Né? Então, foram muitas atividades, oficinas de moda, de teatro, de cozinha. E são de graça? Todas são de graça. Uau! Né? Todas são de graça, não tem custo nenhum, material didático, né? Inclusive, a gente acabou de encerrar o curso de cozinha, né? Que foi um curso muito interessante porque ele é um curso profissionalizante, né? Então, o jovem ele sai preparado para ingressar no mercado de trabalho, né? E tem todos os insumos, os materiais, eles produzem, né, o alimento. E esse curso, em média, ele custa R$ 1.200.
né? Então, a gente fez uma parceria com o Fundo Social, o curso foi ministrado dentro da cozinha industrial do Fundo Social e ele saiu de graça. Né? Então, hoje o Estação ele tem essa função de serviços. A gente teve várias oficinas de slackline, né? Oficinas de grafite, de estamparia em camiseta. Então, foram oficinas mesmo para todos os gostos, né? Para que o jovem pudesse ter contato com um pouquinho de tudo, né? Porque às vezes ele quer seguir uma carreira, como a gente teve, né? Pessoas que gostariam de seguir carreira no mundo da moda, né? Então fizeram a nossa oficina de moda e viram que era aquilo mesmo que queria, né? Ou que não era aquilo que queria. Então o Estação ele é um lugar para experimentar, né? E aí a gente tem a parte do espaço público, né? Que é a nossa terceira via de trabalho, que é o quê? Não necessariamente o jovem precisa ir até lá para fazer alguma coisa. Né? Então, ele pode ir para assistir um filme, ele pode ir para fazer uma reunião. Né? Então, os coletivos da cidade têm usado muito o Estação para se reunir. Né? Então, isso é uma coisa interessante, porque o Estação, quem já passou por lá sabe disso, é um espaço diferente dos espaços públicos que a gente tem. Né? Então, ele tem uma roupagem diferente, ele tem os bancos de pallet, ele tem os grafites na parede. Então, ele é todo pensado para que o jovem se sinta à vontade, né? A gente costuma dizer que o Estação ele é um quarto de adolescente, né? Inclusive, tem um monte de revista lá e eles deixam tudo bagunçado. A gente tem a mesa da prevenção, né? Que a gente deixa lá todo o material de prevenção também. Então, na prática, ele funciona assim, né? Então, a gente encaminha, a gente atende, né? E a gente deixa que eles utilizem o espaço. São os jovens de Jundiaí mesmo, né? O público de vocês, o público-alvo? Sim, inicialmente sim, né? Então, teoricamente, né, a gente atenderia jovens de 15 a 29 anos, moradores de Jundiaí, né? Mas nós temos, assim, sempre nas oficinas pessoas de outras cidades, né? Quando sobra alguma vaga, as nossas vagas, elas são reservadas para os primeiros, né, que se inscreverem, que estejam dentro desse critério, né? Então, serem moradores de Jundiaí e estarem dentro da faixa etária de 15 até 29 anos. Mas algumas vezes sobram algumas vagas e aí a gente chama o pessoal que às vezes tem ali uma gordurinha na lista, né? Porque tem bastante gente das cidades vizinhas Sim. que frequentam muito e têm amigos e querem participar, Sim. Então acho então, legal a gente acaba isso. tendo e assim, bastante adulto também, né? Por exemplo, no curso de cozinha, foi muito considerável o número de adultos que queriam se inscrever, né? Que Mas queriam e como participar. faz aí? E aí? A nossa prioridade são jovens, né? Mas quando sobra, né, de fato, algumas vagas, a gente chama conforme a lista de Porque você sabe, né, que a juventude está dentro da cabeça da pessoa. Sim. Né? Não é assim só a idade, você tem que levar isso em consideração também. Quem sabe tem uma vaguinha no próximo curso lá para mim também. Sim, claro, com certeza. Nana, o jovem de Jundiaí, ele é um jovem que participa, que se manifesta? Ele é um jovem que busca oportunidade? Como você avalia? Olha, eu acho que são duas avaliações, né? Então, eu posso falar assim, antes de 2013, né? A minha adolescência, né, sempre foi assim com participações muito tímidas na cidade, né? Então, você tinha algumas iniciativas, mas era uma coisa muito tímida, era uma coisa muito pequena, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê uma cidade... Né? Então, nós tivemos processos importantíssimos de discussão e construção aqui na nossa cidade, como o plano diretor, né? As prestações de contas que o prefeito fez ao longo desse ano também, no começo do ano, o Plano Municipal de Segurança Pública. E uma coisa, assim, é que nós tivemos a presença massiva dos jovens em todos esses processos. Né? Então, hoje a gente tem uma pluralidade muito grande de movimentos, de coletivos, de organizações, né? Sejam universitários, sejam de cultura, sejam de esporte. Né? Então, a gente conseguiu dar grandes passos, assim, grandes avanços, né? na participação da nossa cidade. Então, hoje, assim, o jovem, né, participa da tribuna livre na Câmara, acompanha as sessões, né? Então, hoje a gente vê que os jovens, de fato, eles estão assumindo o protagonismo, né? E isso é uma coisa muito interessante da gente analisar, né? Agora, queria que você falasse um pouco de você, porque na sua idade, né, nessa
fase da vida que a gente está fazendo uma faculdade, a gente tem sonhos, tem planos. O que você pretende? Você está fazendo direito porque você quer advogar, ou você quer prestar algum concurso público, ou você quer ter conhecimento da legislação em geral para talvez trabalhar no serviço público como candidata até a algum cargo público? Você tem planos? Tenho. Eu falo assim, é engraçado porque a minha vida era uma antes de assumir a coordenadoria, né? E agora é outra, assim. Esses 3 anos foram anos de muito aprendizado, eu tive contato com muitas coisas, né? Então, assim, o meu sonho, né, até ingressar na prefeitura era de ser promotora, né? Então, sempre tive um carinho muito grande pelas instituições judiciárias, né? Sempre gosto muito de fazer direito, né? Acho que é fundamental, acho que muito das conquistas no meu trabalho eu devo ao conhecimento, né? Que eu aprendo todos os dias na faculdade, a disciplina, né? Com prazos e tudo mais e procedimentos. Então, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouco, né? Todo mundo deveria ter uma noção, pelo menos básica, da Constituição do nosso país, dos nossos direitos, né? E para a gente que trabalha no serviço público é fundamental, né? Então, o direito administrativo, ele rege, né, toda a estrutura pública. Hoje em dia, eu digo que eu estou aberta a oportunidades, né? Como jovem, eu me dou esse privilégio de poder pensar melhor antes de construir o meu futuro, né? Eu gosto muito do serviço público, né? Mas não sei, assim, eu estou em dúvida ainda. É natural, muito natural, até porque é bom pensar bem, Sim. Porque às vezes a gente toma algumas decisões, né, naquele auge da juventude, que eu acho que não é muito seu perfil tomar decisões impulsivas, porque você parece ser bem centrada, é a impressão que eu tenho de você. Uhum. Mas qual o seu lado mais, assim, jovem, meio sem noção? O que você gosta de fazer de meio bagunça, assim? Olha, não me sobra muito tempo. Percebi. Né? Então, hoje a vida é muito corrida, assim... De fato, eu acho que eu muitas vezes tive que abrir mão, né, de algumas vivências, né, de algumas experiências inerentes da minha condição de jovem, né? Então, muitas vezes deixei de estudar para a prova da faculdade porque tinha alguma coisa importante para entregar, né? Ou tinha que participar de algum evento. Então, existe essa parte que está em débito, né? Mas eu gosto muito de praticar atividade física, né? Eu sou adepta ao CrossFit, faço CrossFit tem um tempo já. Gosto de ficar com as pessoas que eu gosto, né? De sair com os amigos no tempo livre, é bom, assim, para dar uma esparecida, né? Gosto muito de assistir série, né? Eu não sou como qualquer pessoa, adolescente, né? E não adolescentes, hoje em dia as séries, elas pegaram a gente, né? Tá geral, né? Mas eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, né? Então, sempre tem muitos eventos na cidade, então eu acabo fazendo do trabalho meu lazer também, né? Então, a gente acaba cobrindo muitos eventos culturais, esportivos, então... Hoje em dia é difícil separar o que é trabalho e o que é vida pessoal. Verdade, né? Uma coisa muito legal é isso, você pode conciliar. Adorei conversar com você, você é um amor. Obrigada. E muito sucesso, viu? Obrigada. Obrigada pela presença. A gente vai ficando por aqui. Jundiaí Entrevista termina e volta na quarta-feira às 8h30 da noite. Até lá.